Eu estou trabalhando uma série na Igreja da Ascensão em Novo Hamburgo, chamada Recalculando a Rota. Quem de nós não tem, quem sabe, um aplicativo no celular, o GPS, ou o Waze, ou o Maps, e aí você está andando numa rua e de repente você passou a entrada, e você vai ver, escutar uma mensagem, ou vai ler uma mensagem, recalculando a rota. E a gente tem recalcular muitas coisas. Se a gente olhar para a nossa história deste ano, qual é o destino que nós queremos chegar? Onde é que você quer ir este ano? Qual é o planejamento da tua história para este ano? Leitura da Bíblia? Você colocou na sua agenda uma leitura bíblica diária, um devocionário diário? Você colocou na tua agenda, eu quero ter um momento de oração com Deus, tanto momento. Poucos de nós colocou uma coisa na agenda, eu quero levar tantas pessoas a Cristo neste ano. Alguém colocou na agenda isso? Nós não colocamos mais. Nós não colocamos mais que pessoas estão perdendo a sua rota. E nós não colocamos essas pessoas mais em nossa agenda para frente. Por isso que eu quero falar nesta manhã sobre escolhendo a companhia, escolhendo quem nós vamos estar olhando para frente junto com a gente. Quem nós queremos que Deus venha salvar neste ano. Nós nos acomodamos num mundo muito difícil de evangelizar. Nós nos acomodamos em que as pessoas estão mais preocupadas no seu comodismo do que numa vivência com Deus. Mas numa recalculando da rota, nós somos chamados a olhar para aqueles que não têm uma comunhão com Deus, ou quem sabe já tiveram e esse negócio apagou-se. Disse uma história que o Luís XII, o rei da França, tinha muitos inimigos antes de ascender ao trono como rei. Quando ele tornou o rei, ele mandou que fizesse uma lista de seus perseguidores e daqueles inimigos que achavam ele como um péssimo futuro rei. Nesta lista, ele marcou na frente de cada um destes nomes uma cruz negra na frente dos nomes. Soube-se depois que os inimigos fugiram da França, crendo que ele desejava matá-los. O rei, porém, sabendo dos seus temores, mandou chamá-los, assegurando-lhes que estes homens e mulheres estavam perdoados. Disse-lhes que colocou na frente dos nomes uma cruz, para que ao olhá-los sempre lembrasse do amor de Cristo sobre ele, com o objetivo de esforçar-se por seguir o exemplo daquele que orou por seus perseguidores, exclamando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, na caminhada de nós como comunidade, nunca será fácil. Eu falei no início de que nós brigamos com a gente mesmo. Nós brigamos com nós. Nós muitas vezes temos baixa estima, nós não aceitamos os outros, nós não aceitamos nós mesmos. Como é que nós lidamos na comunidade? Como é que nós lidamos na sociedade? Nós achávamos que quando a pandemia chegasse, além de um distanciamento, ela nos ensinaria a viver em comunidade. Mas isso não aconteceu. Terminou a pandemia e o que nós temos mais visto é que o distanciamento e brigas estão mais acirradas do que nunca. Como caminhar junto ou como buscar pessoas que estão longe? Por isso, eu convido, se você tem a Bíblia, a abrir comigo ou no aplicativo, o texto de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Tem misericórdia para alguém que não achou ainda? Essa modernidade do celular é boa, né? 2 Samuel 9, versículo 1 em diante.
Leio nas Bíblias que tem aqui a comunidade, na versão da Almeida. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Meufibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Meufibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Meufibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Meufibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Meufibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Meufibosete. Morava Meufibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meus queridos, o que acontece nesta restauração que nós precisamos vivenciar? Meufibosete, um cara aqui, um nome estranho, possuía uma história marcada por tragédias e muitas frustrações. Ele tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Seu pai era Jonatas, seu avô era o rei Saul. Eles numa grande batalha, então, nas perseguições, porque Deus tinha tirado a unção do rei Saul, chamado o novo rei Davi, então tudo isso aconteceu. Com 5 anos de idade, no meio de uma perseguição, a sua ama, a sua cuidadora, recebeu a notícia de Jezreel sobre a morte do pai e do avô do menino. Fugiu apressadamente da cidade com ele, mas o menino Meufibosete caiu, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Ficou sem poder mais caminhar. Depois desse episódio, ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar, um lugar lá em Gileade. Lodebar ficava ao leste do rio Jordão. Conheci esse lugar, não em Lodebar. Em junho eu fui para Israel. Lodebar fica hoje onde é a Jordânia. Depois do rio Jordão, num lugar deserto, um lugar de possível sempre estrutura precária. O Nelson foi junto, fica perto do Mar Morto ao outro lado.
então é um lugar deserto, sem perspectiva nenhuma. Muitos estudiosos acham que Lodebar é o mesmo lugar quando a Bíblia fala de Debir. O profeta Amós fala de que as pessoas se regozijam em sair de Lodebar. Lodebar tem um significado em hebraico, lo, não, devá, ou seja, um lugar sem palavras, um lugar sem promessas. Tens como puxar para frente os slides, por favor? E neste lugar, Lodebar, Jonatas, filho de Jonatas, está neste lugar. Davi havia feito uma promessa ao rei, ao seu filho, Jonatas, dizendo que jamais se esqueceria desta amizade que eles tinham. E isto se alterou com o tempo, e Davi lembrou disto. Davi lembrou e disse: na ocasião, resta alguém da família ainda do meu rei Saul e Jonatas? Resta alguém? A lealdade durou 20 anos para ser restaurada. Eu te pergunto, quem você lembra de 20 anos atrás, que não está mais aqui nesta igreja? A muitos de vocês, a Josi, minha esposa, é natural aqui da Xalau de vocês. O Davi foi batizado aqui nesta igreja. Eu trabalhei aqui com vocês como estagiário em 2006 e 2007. Lá se vão 18 anos. Se nós for lembrar desses 18 anos, quem não está mais caminhando na fé entre nós? Não estou dizendo aqueles que já foram para a glória do Senhor. Estou dizendo para aqueles que estão em Lodebar no dia de hoje. Para aqueles que estão longe da fé. Para aqueles que um dia, quem sabe, eu e você falhamos e acharam melhor sair da comunidade. Para aqueles que, quem sabe, estão olhando para fora e dizendo assim: não tenho mais esperança. Lodebar, meus queridos, era um lugar totalmente de desprezo. Era um lugar em que pessoas sem perspectiva, sem nenhuma condição, iam sendo jogadas. Lodebar é um lugar de miséria, um lugar que não tinha pasto para os seus animais, um lugar de sequidão, muito calor. Os moradores da cidade eram, em sua grande maioria, pessoas doentes e muito pobres. Quando o rei Davi manda chamar ao descendente de Jonatas, Mefibosete, tem uma pergunta que Mefibosete, humildemente se curvando ao rei, disse o seguinte: como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu? Bem pareço mais um cão morto. Meus queridos, na caminhada que a gente tem, você deve ter muitas pessoas que se perderam e se colocam como nada abaixo do nada. Na caminhada que a gente tem, muitas vezes, eu e você caminhamos e nos momentos que passamos, nós nos sentimos às vezes lá em Lodebar, não valemos nada. Nós nos jogamos muitas vezes nesses lugares e não achamos saídas. Lodebar era um lugar de isolamento. Era um lugar que as pessoas se isolavam. Era um lugar que as pessoas se ficavam ali e não tinham perspectivas de sair. Onde está ele? Em Lodebar, sem alguma esperança nenhuma. Lodebar também era um lugar de transição. Eram levadas pessoas ali e Mefibosete foi buscado para a casa do rei Davi. Lodebar era um lugar de escassez. Os empregados de Mefibosete, os servos de Mefibosete, eles tinham nada para comer. Eles não conseguiam cultivar, porque no mundo que nós vivemos é um lugar de escassez. Quem sabe você está vivendo um momento muito bom na vida. Você vai para casa, você vai assar um churrasco, você vai fazer uma galinhada, ou seja, um arroz com ovo. Mas isso é muito no mundo que não tem quase nada. Sabia disso? Sabia que nós somos pessoas muito privilegiadas em poder ter comida?
Será que nós olhamos para esse lado em que as pessoas vivem uma escassez, às vezes bem perto da gente? E eu não estou dizendo por merecimento ou sem merecimento. Estou dizendo que o mundo que vivemos é um mundo de escassez. Lodebar era um lugar de esquecimento. 20 anos, Mefibosete agora, um jovem de 25 anos, há 20 anos com deficiência nas pernas, está neste lugar. Meus amados, a bondade de Deus nos alcança em diferentes momentos da nossa história, mas Ele sempre irá cumprir lealmente aquilo que Ele tem para cada um de nós. Somente Deus pode alterar um futuro para nós sem perspectiva. Muitas vezes, Lodebar foi o esconderijo do Mateus, de você. Um lugar que, sem palavras, muitas vezes nós nos encontramos sem expectativa nenhuma mais, sem uma promessa, sem ter um sentido. Nós nos encontramos muitas vezes sozinhos, órfãos, isolados, emocionalmente totalmente destruídos, rejeitados. Meus queridos, quantas vezes eu e vocês estamos em Lodebar? Quantas vezes nós nos recorremos a esses lugares para fugir dos momentos que nós passamos, que nós enfrentamos? Mas Deus vem ao nosso encontro nos chamando. Deus te convida hoje para sempre de novo ir à mesa da restauração, ir à comunhão daquilo que Ele nos traz como salvação. Muitas vezes as nossas deficiências, elas nos impedem de chegar a Deus. Mefibosete tinha medo de tudo o que acontecia. E se você prestou atenção, o texto diz várias vezes, Davi dizendo, não tenha medo, você vai comer na casa do rei agora todos os dias. Quantas vezes nós nos perguntamos, Senhor, como pode eu? Quem é o teu servo? Quem sou eu para que tu te importes comigo? Quem sou eu? Meus amados, no mundo que nós vivemos, nós somos convidados à mesa do rei. Mesmo sentindo medo, insegurança, sentindo culpa, vergonha, sentimos que somos totalmente indignos. Mas o nome disso se chama graça. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém te chegar e dizer, você é importante para Deus. Cada vez mais, a promessa bíblica se diz que o amor se esfriará de quase todos. Eu temo de que nós cristãos, isso também já está acontecendo. Nós não falamos de que Deus te ama, Deus quer te resgatar. O poder resgatador de Deus, a graça, a misericórdia e a misericórdia nos chama daquele mundo para a salvação. Quantas vezes nos faltam pessoas que diz, eu te entendo, mas eu quero te levar para lá. Deus não nos permite a ficar no mesmo lugar de Lodebar, mas nos chama a sair de Lodebar. Quantas vezes nós nos colocamos com medo, sem palavras, mas o rei nos diz, vem para casa, vem para Jerusalém. Meus queridos, Mefibosete era filho do rei, neto do rei Saul, um príncipe morando numa condição de desprezo, mas a bondade do rei Davi traz consigo a força da restauração, do amor e da uma nova identidade. Na mesa da restauração, Deus nos convida para uma comunhão. Nós não somos mais jogados fora, mas nós somos amados pelo Pai, como se fosse um filho. Meus queridos, eu luto muito tempo contra algumas coisas na minha vida. Não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece, mas sou. Luto muito tempo contra a depressão. Cada um de nós tem as suas lutas. Luto há muito tempo na minha história por aprovação. E nesses últimos anos, Deus tem me dado uma restauração. Eu não preciso de aprovação de pessoas. Eu preciso ser aprovado pelo Rei.
Eu preciso escutar do rei me dizendo: tu é meu filho. Quantas vezes nós tentamos agradar pessoas e esquecemos do Pai? Quantas vezes nós não buscamos a cura que Deus nos faz? E quantas vezes essa nossa insegurança nos volta a levar para Lodebar? Eu tive uma grande experiência triste numa das comunidades que eu trabalhava. Pessoas inseguras tendem a fazer outras pessoas viverem inseguras. Eu tinha uma pessoa na comunidade, um dos líderes, que quase toda semana dizia o seguinte: preciso conversar contigo, pastor. E aquela cara assim, ó, quase como uma metralhadora. E eu ficava com o estômago, o intestino já corroendo. 2 dias depois ele dizia: pastor, não gostei disso, daquilo. E eu pensava: mas espera aí, ele não está gostando porque não quer transformar de vida. Mas ele foi me detonando, me levando cada vez mais para Lodebar. E essa situação me deixava ir para a volta para Lodebar, onde eu sentia-se como um pior do que um cão. Quando eu cheguei em Novo Hamburgo, a nossa presidente lá, a Mariane, dizia: pastor, preciso conversar contigo. Eu disse: ai, não. Volto para Lodebar ou não? E aí um dia eu disse: Mariane, não me fala mais isso. E ela olhou para mim e disse: pastor, não tem nada a ver. Te trata? Verdade. Eu não posso voltar para Lodebar. As pessoas não têm culpa quando a gente é inseguro. E isso vai acontecer numa transformação. Eu não quero voltar para Lodebar. É impossível? Não. Todo o meu pecado, todo o seu pecado, me volta a levar para o deserto, para o nada. Todas as vezes, quando a gente se sente inseguro, me faz ir para Lodebar. E você? Onde é o seu Lodebar? Onde é o seu esconderijo quando as coisas não estão bem? Muitas vezes, quando a finança não está bem, nós tentamos ir para Lodebar. Quantas vezes na casa, quando as discussões estão acirradas, uma das pessoas ou as duas pessoas vão para Lodebar? Quantas vezes, quando os filhos não respondem como a gente quer, nós vamos para Lodebar? Nos sentimos como um cão abaixo do cão, sem nada. Meus amados, nós conseguimos reconhecer isto? E eu quero dizer uma coisa: você sozinho, eu sozinho, não saio de Lodebar. As pessoas no mundo de hoje acham: a porta da igreja agora está fechada por causa do ar. Mas se a pessoa quer ter fé, ela vem aqui. Se ela quiser sair daquele mundo, ela vai sair. Não, queridos. Somente pela graça que pega na mão e diz: vem para Jerusalém. Vem para cá. Quantos amigos nossos se perderam na história e foram para Lodebar? Estão precisando de alguém, na graça de Deus, como instrumento de Deus, a puxar para Jerusalém. Nesta volta de casa, Lodebar fica para trás, e nós passamos a viver numa cidade chamada Jerusalém. Nós precisamos abandonar Lodebar, deixar para trás. Tem uma música que se canta ainda nos dias de hoje, eu creio que você já cantou. É hora de não olhar mais para trás, é seguir a Cristo e nada mais, uma nova estrada. Quantas vezes, meus queridos, nós voltamos para aquele lugar sem promessa, sem lugar de silêncio, sem palavra, lugares de improbabilidades, lugares sem esperança. Quantos de nossos amigos vivem em 2024 assim? Quem sabe você está vivendo assim. É hora de deixar Lodebar para trás. Nós somos convidados pelo rei para ir para Jerusalém. Nós somos convidados para o rei a sair deste lugar e ir para a esperança. Não tenha medo, disse Davi,
Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da amizade com Jonatas, seu pai, diz o texto. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, ao rei Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia. Olha, meus amados, que promessa maravilhosa que Deus nos dá. Vejam o processo de Mefibosete, uma pessoa que passa por todas as situações, e agora é preciso deixar o seu passado para ir para a casa do rei. Quando nós olhamos para o Apocalipse, eu quero ler um pedacinho de Apocalipse que diz o seguinte, preste atenção. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E eis que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve essas coisas, porque elas são palavras verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver de sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheios das últimas 7 pragas, e falou comigo, e disse: vem, vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Nela havia templos, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandece a glória e a majestade, alumiando, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão em luz, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21 e pedaços do 22. Meus amados, Jerusalém é o nosso convite. Se você entregou a vida para Jesus, você experimentou transformação de vida. Se você entregou dizendo: Deus, eu entrego o meu coração a Ti, meus queridos, o nosso lugar não é mais Lodebar. Nosso lugar é Jerusalém. Nosso lugar como cristãos é se aguardar a nova Jerusalém, que vem até nós nos dias da sua glória. Mas para muitos que vivem em Lodebar, é um convite a sair daquele lugar e vir para a esperança. Lodebar é um lugar, Jerusalém é um lugar de paz. Mefibosete estará em paz e acabará todos os seus temores, porque o rei disse: não tenhas medo, não tenhas medo. Jerusalém não é uma cidade apenas de paz, mas nela está o Javé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ele chegou no lugar, na cidade da paz. Meus amados, Jerusalém é o lugar da bondade. Vive alguém ainda da família de Saul? Perguntou o rei. Se alguém vive, traga para cá. Traga aqui para que eu cumpra a promessa. E qual que é a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida? Eu estarei contigo todos os dias. A promessa é: eu perdoarei os teus pecados. A promessa é a cura e a libertação.
A promessa é que Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Qual é a promessa? É a bondade de Deus. Como é que nós experimentamos as promessas nos dias de hoje? Facilmente nós esquecemos, porque o nosso olhar ainda está em Lodebar. Jerusalém é um lugar de restituição. Deus quer restituir muitas coisas na vida de pessoas. Eu, como pastor, já tenho escutado muitas vezes essa fala: pastor, não tenho mais jeito, não dá mais, minha família não tem mais restauração, pastor, eu caí fundo nas drogas, na bebida, no adultério, não tenho mais jeito. Mas Deus sim restitui a história de vidas de pessoas. Deus cura, liberta, Deus transforma. Não temas, porque eu usarei de benevolência por amor a Jonatas, a você, o rei Davi disse. Ele restitui todas as terras aqui a Mefibosete. Meus queridos, Jerusalém é um lugar de fartura. A palavra comer vem do hebraico akar, que significa consumir, devorar. Vem devorar a sua vida aqui de fome na mesa do banquete. Na mesa do Senhor, a comida, a alegria, a comunhão. E se você prestou atenção nos 13 versículos desse capítulo, 4 vezes se refere à referência: vai comer na minha mesa. É um lugar da fartura, é um lugar da abundância. Vai morar comigo no meu palácio. Meus queridos, quantas vezes nós nos acomodamos longe de Deus? Quando o filho pródigo foge do pai, ele vai e desperdiça tudo fora de casa. E quando perde tudo numa grande miséria, lembra que na casa do pai, os servos têm de comer. E ele volta para a casa do pai e diz: pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata apenas como teu servo. E o pai restitui ao seu filho toda a promessa da abundância, colocando anel, sandália nos pés e uma capa, festejando o retorno do filho. E eu e você, festejamos aqueles irmãos que caíram na fé? Ou nós julgamos aqueles que caíram? Apontamos o dedo com aquela seguinte frase: eu disse. Na mesa da restauração, meus queridos, o povo de Deus espera por vidas transformadas. Jerusalém é um lugar de dignidade, e vai ter comida para todos nós. Jerusalém é um lugar de filhos de Deus, como um dos filhos do rei. Mefibosete, aquele que foi rejeitado, aquele que quebrou os pés, aquele que era aleijado de ambos os pés, jogado em Lodebar numa miséria de 20 anos, agora é tratado como filho do rei. Alguém que é chamado para casa, é adotado pelo rei, é adotado e chamado à mesa da restauração. Meus queridos, quero terminar essa mensagem, essa pregação, dizendo que Deus quer restaurar vidas no social, vidas no emocional e principalmente no espiritual. Deus nos procura em Lodebar e nos convida para a mesa da restauração para comer sempre com Ele. Te pergunto, você quer esta mesa? Pedro foi convidado à mesa de Jesus, antes que Jesus o perguntasse 3 vezes se ele o amava. Mefibosete passou a comer na mesa do rei todos os dias, para sempre e todo sempre. E eu e você? Estamos em Jerusalém ou estamos em Lodebar? Comer eternamente na mesa do rei busca comunhão. Que eu e você possamos escolher a nossa companhia e dizer: vem comigo para Jerusalém. Gostaria de convidar a você a olhar para isto, pessoalmente e coletivamente, dizendo: Senhor, eu chamo e eu convido pessoas de novo, neste ano, a caminhar comigo na vida de fé.
E eu digo a você de antemão, não vai ser fácil. Caminhar entre pessoas na fé sempre é difícil, ainda mais entre o povo luterano, que tem personalidade muito forte. Mas Deus nos convida a sermos irmãos na fé, a caminhar na comunhão em direção ao reino. Que Deus te abençoe e me ajude. Convido ao louvor a vir à frente e a nós nos curvarmos em oração. Vamos orar? Amado Deus, muitas vezes, nós vamos para Lodebar. Fugimos, Senhor, porque a situação foi difícil. Passamos por momentos de dificuldade, fomos excluídos, não aceitos, ou nos sentimos rejeitados. Em nossa insegurança, nós vamos para Lodebar na fuga, num lugar, Senhor, sem esperança. Eu oro, Senhor, por Jerusalém. Obrigado por esta graça. Obrigado por este convite que me faz e é feito a cada um de nós. A se estarmos em Lodebar, a ir para Jerusalém na mesa do rei, comer todos os dias. Não me permita, Senhor, me acomodar em Lodebar, na miséria, na seca, longe do rei, mas me permita, Senhor, na graça, no poder do nome de Jesus, conforme Tu nos dás de graça, a mesa da comunhão. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão no nosso coração. Muitos vamos dizer que somos da nossa família, mas a família da fé também, Senhor, que se perderam e foram para Lodebar, fugindo do encontro grandioso contigo, fugindo, Senhor, de uma transformação de vida, de uma cura e libertação. Senhor, nos faça teus instrumentos para ajudar essas pessoas a sair do Lodebar delas, da miséria, do pecado, da vida de fé que esfriou, para ir para a mesa da comunhão com o Rei. Obrigado por isso que se chama graça. E nós queremos viver sobre esta graça. Faz de nós o teu povo, que testemunha Jesus, que tem como uma das metas deste ano, levar pessoas à fé, levar, Senhor, o teu povo a adorar a Ti e se fortalecer na Tua palavra. Oro, Senhor, pela Tua igreja que se encontra hoje na Charlau, Tua igreja que hoje à noite se encontra na Ascensão, o Teu povo que se encontra nos mais diversos pontos deste mundo, no culto hoje, que eles sejam, Senhor, o Teu povo apaixonado por Ti, testemunhando da salvação, do resgate e da transformação. Por isso eu peço o Teu poder sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos